casal imperial japonês encerrou hoje a visita de 9 dias ao Brasil. O último compromisso foi uma visita ao Centro de Atendimento Social Ayrton Senna, no Rio. Eles foram recebidos com bandeiras do Japão e uma exibição de capoeira. No saguão do hotel onde estavam hospedados, o imperador Akihito e a imperatriz Michiko cumprimentaram funcionários e gerência, dando um exemplo de simplicidade bem ao estilo oriental. Já do lado de fora, o casal imperial, como de costume, sorriu e acenou para o público. Um forte esquema de segurança acompanhou a comitiva japonesa até o CEMASE, Centro Municipal de Atendimento Social Integrado Ayrton Senna. Lá, o imperador Akihito e a imperatriz Michiko foram recebidos por crianças que seguravam a bandeira japonesa. Uma apresentação de capoeira dos meninos da comunidade da Mangueira homenageou o casal imperial na saída do CEMASE. Às 11h30 da manhã, o imperador Akihito e a imperatriz Michiko chegaram à base aérea do Galeão, encerrando a visita ao Brasil. E do Brasil, o casal imperial seguiu para a Argentina. A mulher do ex-presidente da República, Rosane Collor, depõe na justiça e nega as acusações de corrupção com a compra de leite quando era presidente da LBA. Carlos Chagas. No depoimento na justiça, a mulher do ex-presidente Collor declarou que fez uma compra de emergência para atender a crianças carentes. Quando a ex-primeira-dama Rosane Collor presidiu a LBA, um de seus principais programas foi a distribuição de leite a crianças carentes. Na ocasião, muitas suspeitas foram levantadas sobre o trabalho. O Ministério Público investigou e chegou à conclusão que havia irregularidades. Ofereceu denúncia à Justiça contra Rosane e outras 5 pessoas. Hoje, Rosane foi à 12ª Vara da Justiça Federal para responder às acusações de desvio de dinheiro da LBA para empresas privadas, recebimento de vantagens indevidas, como dinheiro de empresários e fantasmas do esquema PC, e fraude em concorrência pública. Todas as acusações são ligadas à compra do leite. Em 1991, Rosane Collor mandou a LBA comprar 1.600 toneladas de leite em pó a preços superfaturados. Pagou o equivalente a R$ 11,50 o quilo. Mas hoje, em seu depoimento, Rosane disse que só fez a compra porque foi aconselhada pela diretoria da LBA. Mas isto não é o que está no processo. Nos autos, o ex-procurador da LBA, Pedro Augusto Holanda Cunha, afirma que foi falar com Rosane pessoalmente para aconselhá-la a não fazer a compra. O advogado de Rosane tenta justificar a compra do leite. O que houve, sim, e eu me lembro bem da discussão de um processo administrativo, uma necessidade premente de liberar o leite porque havia um programa da LBA nesse sentido e muita criança precisando de leite naquela ocasião. A pretensão continua sendo política, a motivação é política, não há realmente razão jurídica suficiente para sustentar o processo. O ex-presidente Collor está em Brasília. É preciso tratá-lo com educação, porque todo cidadão merece respeito. Nos acontecimentos de 1992, nenhuma rede de televisão foi mais dura, foi mais implacável na cobertura dos acontecimentos do que a Rede Manchete. Nós fizemos as críticas que tínhamos que fazer. Agora, o que não dá para aceitar são certos jornais e jornalistas que naquela época ficaram em cima do muro, agora estarem tentando denegrir e até humilhar o ex-presidente. Ele carrega uma cruz que nenhum cidadão brasileiro carrega desde a morte de Jânio Quadros, ou seja, perdeu o poder total que lhe esvaiu pelas mãos. Vale repetir, pelo menos respeito todo cidadão merece. E o ministro Sérgio Mota não abre mão de continuar ajudando nas negociações para a aprovação das reformas constitucionais. Ele hoje se encontrou com Luiz Eduardo, lá na Câmara dos Deputados, e falou demoradamente com o novo coordenador político do governo. Foi mais do que uma simples visita de cortesia. Pela primeira vez em 2 anos e meio, o ministro Sérgio Mota estava no Congresso para visitar o líder do governo na Câmara. O encontro foi caloroso, com repetidos abraços para que os fotógrafos e cinegrafistas pudessem registrar. A conversa, no entanto, foi a portas fechadas. A conversa durou 1 hora e, segundo o ministro Sérgio Mota, foi para tratar da votação do projeto das telecomunicações. Mas o próprio ministro fez questão de dar uma dimensão maior ao encontro.
falando da amizade fraterna que une a Luiz Eduardo e da importância do novo líder para o governo. Vim lhe dar os parabéns de amigos fraternais que nós somos. Enfrentaremos a reforma administrativa, a previdenciária, o FEF e tudo que for necessário para o governo. Dentro de uma frase que o deputado Luiz Eduardo falou, que eu gostaria muito de repisar, que é muito a minha posição todos esses meses. Nós vamos discutir e ganhar, sem abrir mão da essência dos projetos, que nos interessa mais manter a postura ética, técnica e daquilo que é fundamental para o país. Eu nunca fui coordenador político, eu sou ministro das comunicações, mas eu sempre tive um papel político, me orgulho de ter sido fundador do PSDB, me orgulho de ter sido secretário-geral, me orgulho de ainda ser membro da direção do PSDB, vou trabalhar para que o PSDB tenha em 98 um projeto político eleitoral fortíssimo, com participação em todos os estados, com eleição de bancadas que têm expressão política na Câmara e no Senado. Então, na realidade, eu nunca fui, mas sempre ajudei em todas as horas que o presidente da República convocou. Quando saiu, o Serjão mais parecia um capelão do que um ministro, porque abençoou todos os jornalistas, certamente um resultado da peregrinação que ele fez a Fátima, a Lourdes e a Santiago de Compostela. Daqui a pouco nós vamos ver o Serjão fazendo política, não mais montado num trator, mas, quem sabe até, num papamóvel. E uma discussão entre o porta-voz da Presidência da República e repórteres quebra a rotina lá no Palácio do Planalto. Tudo por causa da viagem do presidente Fernando Henrique neste fim de semana à Bahia. A bandeira presidencial é o símbolo que marca a presença do presidente da República. Onde está o presidente, a bandeira deve ser hasteada. Mas no último sábado não foi assim. Por isso os jornalistas reclamaram hoje do porta-voz Sérgio Amaral. Na sexta-feira à noite, o presidente Fernando Henrique foi para Salvador em viagem particular para encontrar a mulher dele, Dona Ruth. O problema é que a assessoria de imprensa não informou sobre a viagem e a bandeira ficou todo sábado hasteada em frente ao Palácio da Alvorada, a quase 2.000 quilômetros do presidente. O porta-voz Sérgio Amaral não gostou do tom das reclamações, mas reconheceu o erro. Eu admito que pode ter havido um equívoco de não ter sido baixada a bandeira e, consequentemente, vocês saberem que ele não estava lá. Pois é, o porta-voz reconheceu o erro, tá aí. Agora, daí a gente achar que o presidente não tem direito a um descanso, a um fim de semana, a distância é muito grande. Porque daqui a pouco, sem descanso, o presidente vai se integrar lá na Praça dos Três Poderes, aquele grupo do sem terra, do sem teto, do sem emprego, ele vai lá babanar uma faixa dizendo que é o sem descanso. E nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, de onde fala o repórter Luiz Carlos Pinto. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Chagas. O presidente Fernando Henrique garante que não está refém de nenhum partido político. É uma resposta a lideranças políticas do PFL que dizem cada vez mais que o governo cumpre o programa do partido. Até o novo líder do governo na Câmara, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, pensa assim, o que está irritando dirigentes do PSDB, o partido do presidente Fernando Henrique. Agora à noite, para tentar acalmar os ânimos, o porta-voz Sérgio Amaral disse que o programa de governo é do presidente e que foi aprovado nas urnas, mas que pode coincidir, em parte, com os programas dos vários partidos que apoiam o governo no Congresso Nacional. Mas o porta-voz reafirmou que quem manda no governo é Fernando Henrique. Os líderes do PSDB estão preocupados com as eleições do ano que vem. Eles já disseram ao presidente Fernando Henrique que o PFL está em campanha para faturar sozinho os resultados do Plano Real. Chagas. Mas a novela do quem manda no governo está longe de terminar. Porque o senador Pedro Simon hoje atacou novamente. Ele voltou a repetir que o ACM é o dono do governo, fez críticas duríssimas ao ACM, dizendo que ele serviu à ditadura e, mais ainda, prometeu que quarta-feira ele, Pedro Simon, estará na tribuna do Senado. Para quê? Para cobrar do presidente Fernando Henrique um pronunciamento a respeito de se o governo Itamar era ou não era corrupto. Coisa dita que era corrupto pelo ACM. Aqui para nós, Márcia, eles estão dando
é um palanque para o Itamar. É com você. Isso aí. A seguir, Guga Kirsten já é um dos 15 melhores tenistas do mundo e já é também um dos melhores partidos do país.